Oi, gente! Hoje eu vou falar sobre minha pesquisa, que foi A Língua Inglesa na Engenharia, um diagnóstico das demandas no mercado de trabalho. Eu sou o Guilherme Bernardes de Oliveira e eu fui orientado pela professora Maria Elizabeth Vilela Santiago. Eu trouxe aqui uma pequena citação para fazer uma breve introdução sobre minha pesquisa, então eu trouxe a citação de Crystal, que diz que apesar de hoje a internet possibilitar o acesso a diversos idiomas, é de senso comum que a língua inglesa ainda é dominante em contextos de esfera pessoal, acadêmica e profissional, tornando-a um recurso determinante para o acesso a diversos contextos e práticas sociais, trazendo então nessa pesquisa um foco na esfera profissional e na atuação do engenheiro. Os objetivos da pesquisa a gente pode dividir em três principais objetivos. Então, o primeiro é entender a necessidade da língua inglesa nas vagas, então quais são as necessidades que as vagas propõem. A segunda é entender as etapas em inglês que os alunos formados da Universidade Federal de Itajubá, do campus de Itabira, passaram, além de atuação, se ele atua como engenheiro, quais são suas atuações que precisam do inglês, e por fim, entender quais são as necessidades da língua inglesa nas empresas de Itabira e região. A pesquisa se dividiu em três etapas principais, sendo a primeira a pesquisa e busca nas plataformas, a tabulação e a análise, e a etapa 2 e 3 que foram iguais, que foi a elaboração do questionário, o envio do questionário, a tabulação e a análise dos dados. A primeira pergunta e a da primeira etapa foi entender quais vagas citavam uma necessidade definida de inglês e quais vagas falavam apenas das necessidades. Então, as que falavam sobre nível se dividiam entre nulo, básico, médio, alto, e as atividades, como leitura, inglês, leitura, conversa, escrita. Então, a gente descobriu que 67% das vagas definiam o nível de inglês necessário e 33% não definiam, traziam apenas as necessidades para poder se candidatar para a vaga. Além disso, as vagas que definiam o inglês como nulo, baixo, médio ou alto, a gente descobriu que 66% falava que era nulo, 17% alto, 15% médio e 2% baixo. Assim como as principais atividades que precisavam para as vagas que não definiam um nível específico era de leitura, escuta, também trabalhos em reuniões e escrita. Falando agora sobre a etapa 2, sobre as fases do processo seletivo que foram em inglês dos alunos egressos do campus de Itabira, foi o envio do currículo e também a dinâmica, a entrevista e a prova escrita. A gente também perguntou sobre se foi suficiente o aprendizado para o processo seletivo e a gente descobriu que 83% dos entrevistados falaram que não foi suficiente e 17% apontou que sim. As principais habilidades para o processo seletivo dos alunos, eles citaram que as habilidades presentes que eles conseguiram se dar bem foi a de escrita, gramática e a de leitura. Já as que eles sentiram falta, foi a de fala, a gramática e a escrita também, e o inglês técnico, principalmente. Os principais gêneros textuais que os alunos egressos do campus de Itabira usam no seu dia a dia é a de escrita de e-mail e relatório e a de leitura de artigos e conteúdos técnicos. E as situações que esses alunos precisam falar em inglês são reuniões e ligações e também apresentações. E que eles precisam escutar em inglês são reuniões e ligações mais uma vez e treinamentos e cursos. As habilidades que eles precisaram desenvolver, principalmente, a gente se dá pela fala, pela escrita e pela escuta, citando também o inglês técnico que teve um grande percentual. Agora sobre a etapa 3, então as atividades que envolvem a língua inglesa nas empresas de Itabira e região, a gente pode ressaltar principalmente apresentações, conversa presencial, leitura de textos, conversa por e-mail, reuniões e leitura de e-mails. E fazendo um overview geral, então quais as atividades e quais as principais respostas que a gente teve. Então na atividade de leitura nas empresas de Itabira, a gente descobriu que as principais leituras são de textos técnicos e e-mails, escrita de relatórios, fala e escuta de reuniões e conversas por telefone, e as atividades que necessitavam melhoria foi a de fala e escrita. Então, fazendo uma triangulação dessas três etapas, juntando os três dados recolhidos, a gente descobriu que as principais lacunas e pontos de melhoria foi a de fala e escrita, os principais gêneros textuais, então desde o processo seletivo até o dia a dia do engenheiro, foi os de relatório, e-mail e conteúdo técnico, e as principais competências comunicativas se deu por reuniões e ligações. Finalizando, gostaria de fazer um agradecimento às empresas, aos alunos que responderam o formulário, à Universidade Federal de Itajubá e ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. E essas são as minhas referências. Muito obrigado.